Agora a gente vai para uma pauta super importante, a gente vai falar das alergias, as mais comuns. E que coisa, né? Algumas coisas merecem atenção no verão e as alergias estão aí classificadas como uma delas. A gente vai receber hoje aqui no programa o alergista e diretor da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Dr. Marcelo Aum. Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Coincidência boa, eu e o Dr. Marcelo nos conhecemos porque nossos filhos são amigos. Eu adoro contar as coincidências aqui no Rio, foi coincidência mesmo. Bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço. Até para a gente abrir o assunto, por que o verão é o momento que a gente tem que estar alerta aí para as alergias? No verão é comum piorarem os quadros de pele, né, os quadros cutâneos, porque com a temperatura mais alta, os vasos embaixo da pele se dilatam mais e isso aumenta as vermelhidões, a coceira. Então, de saída, inicialmente, apenas o aumento da temperatura já piora os quadros de pele, ao passo que no período mais frio, tipo inverno, outono, mais os quadros respiratórios. Então, tem essa dualidade. Então, agora a gente tem uma pausa em algumas alergias, alguns problemas respiratórios nesse momento. Em geral, dá uma trégua, é isso aí. E o que aumenta são os problemas de pele. No inverno, é o inverso. Antes da gente começar com algumas perguntas que são as mais frequentes em consultório, que nossa produção separou e daqui a pouquinho vai ter perguntas do público, a gente vai começar com um tipo de alergia que acaba sendo até muito comum. E o bacana, gente, que a gente vai mostrar umas fotos até para mostrar a diferença entre elas. Porque vocês médicos, claro, ali no consultório, na clínica, avaliam e sabem. Mas quando a gente começa a notar uma certa alergia na pele, a gente fica em dúvida, porque elas são todas muito parecidas, parecido, né? Sim. Então, a primeira vai entrar na tela, olha lá. Dermatite atópica. Então, a foto característica é exatamente essa. Ela se caracteriza por essas bolinhas bem juntinhas, avermelhadas. Num quadro inicial, a dermatite atópica, ela tem fases, né? A lesão, uma lesão que você marcar, por exemplo, com a caneta, ela tem fases. Então, essa é uma das fases iniciais, que você tem essas mini bolinhas, que a gente chama de pápulas vermelhas, e que ficam meio agrupadas e dão uma coceira quase incontrolável. É uma das doenças que, quando o paciente vem com um quadro desse, não, mas não coça, se não coça, a dermatite atópica não é. Então, uma dica interessante. Tá. Porque existem outras erupções parecidas, mas que às vezes não coçam. Coçou e está mais, principalmente em região de dobras, de cotovelo, pescoço, atrás dos joelhos, a chance de dermatite atópica é enorme. É grande. Agora, acontece mais nas crianças, adultos ou é igual? Então, essa pergunta é muito interessante. É muito, mas assim, infinitamente mais comum iniciar na idade infantil, na criança. Mais de 85% dos casos iniciam nas crianças, raramente começa mais tarde. E a maioria melhoram com a idade, porque a dermatite atópica é a mesma doença, vamos dizer assim, da rinite e da asma. Elas são uma tríade em órgãos diferentes num paciente com a mesma tendência. Tá. Então, muitas vezes, a dermatite com a idade melhora e o quadro respiratório depois dá mais trabalho, mais comum lá na frente é a rinite, que fica em maior frequência de pessoas. Mas e às vezes você tem essa oscilação, inclusive a época do ano também faz essa diferença e tal. Mas é muito mais comum essas erupções começarem na criança. A grandíssima maioria começa na criança. E aí elas podem espalhar pelo corpo todo. A maioria ainda bem fica mais restrito às dobras, mas há quadros que o paciente praticamente não tem área de pele normal, né? Tem quadros bastante graves que atrapalham muito a vida do paciente, né? Muito. Claro que tem que procurar ajuda, mas normalmente o tratamento, assim, quando a gente está falando dessas alergias, a gente sabe que não existe uma cura, mas existe um controle. O paciente que tem a primeira vez, ele pode se manifestar várias vezes. E aí, como que deve ser esse cuidado e o tratamento? Então, inicialmente, você colocou muito bem, o diagnóstico correto é importante. Então, você tem que ir procurar uma assistência médica para fazer o diagnóstico, porque como a própria Carol colocou, as lesões são muito parecidas. Se você tratar inadequadamente, você tratar uma como se fosse a outra, a coisa não vai andar bem. Mas uma vez que você tem um diagnóstico correto, o tratamento, no caso da dermatite atópica, um dos componentes é a parte da tendência da alergia, e o outro componente importante é a pele ser mais ressecada, a pele ser seca. Então, o hidratar a pele na dermatite atópica é absolutamente fundamental. E as lesões em si, você tem tratamentos à base de cremes que você coloca localmente e algumas medicações orais, a princípio sai daí. Mas dermatite atópica, sem tratar a questão da pele ser ressecada, você não vai sair do lugar. Não vai conseguir tratar. Não vai conseguir controlar. Tá aí. Vamos colocar uma primeira perguntinha já, daquelas que são as clássicas de consultório. Olha lá. É possível controlar as alergias que aparecem no verão? Então, muitas vezes as pessoas estão viajando, estão fora aí, né, da rotina, e acontece uma coisa dessa, a gente fica alerta e não sabe muitas vezes o que fazer. Então,
A verdade, você também tinha colocado muito bem. Toda doença alérgica é passível de controle. Raramente você não controla, independente da época do ano, de qual é a doença. A grandíssima maioria das vezes você controla a doença. No caso desses quadros, principalmente de pele, que no verão se agravam, a primeira mensagem parece uma coisa repetitiva, mas tome bastante líquido, hidrate-se, porque a pele perde líquido por si só evaporando pelo calor. Isso tende a ressecar e piorar, principalmente a questão da coceira, que pele seca por si só já coça. E compressa gelada ajuda muito. Às vezes você tem uma lesão em si, localizada num lugar que está coçando muito, incomodando, etc. Só de você fazer uma compressa fria, às vezes um pano limpo com água gelada, já dá um alívio. Você está num lugar, às vezes, que você não tem acesso ao médico, você está sem medicação, quer coisa mais simples do que água fria, limpa, olha que já ajuda bastante. Nas crianças também. Poxa, e dá um alívio, então é confortável, é agradável, não é aquela melhora que arde, ai que ruim colocar isso. Não, a melhora é imediata, dá uma impressão de melhora muito rápida. E não pode se expor ao sol. Depende, você sabe que isso é curioso, Carol. Por exemplo, especificamente a dermatite atópica é uma das poucas doenças de pele que melhora com o sol. Os casos mais graves, a lesão em si tende a melhorar. Os casos mais graves, aqueles como eu coloquei que tem muita lesão, etc., as últimas etapas de tratamento, às vezes, são até fototerapia, aqueles você entrar na câmara de ultravioleta para poder receber numa dose adequada, etc. Mas nem todos os quadros pioram com o sol. A dermatite atópica melhora, mas os outros a tendência é piorar, ainda mais por a questão do calor mesmo. A gente olha, bate o olho e tem aquela vermelhidão, a impressão que dá assim, não pode sair no sol. Vai avermelhar mais inicialmente, mas uma lesão, ainda mais aquela que já está durando mais tempo, está até saindo líquido, a luz pode ajudar, é curioso. É antagônico. Por isso que o diagnóstico, imagina como o diagnóstico é fundamental. Se você não fizer o diagnóstico correto, de repente você vai irradiar com o sol uma lesão inadequada ou fazer o contrário, você vai se esconder uma lesão que poderia melhorar. E aquelas pomadas que a gente sabe que tem muito, muito óleo mesmo, aquelas principalmente que a gente usa em neném, quando é pequenininho, essas que são as boas? Então, no caso da dermatite, porque principalmente você tem as duas formas principais de passar as medicações locais, são cremes e pomadas. Também tem as loções, mas o mais comum é creme e pomada. A diferença é que o creme é mais seco e a pomada é mais úmida. Então, no caso da dermatite atópica, por exemplo, como as lesões são ressecadas, a pomada em geral vai melhor do que o creme, porque ela já junto hidrata um pouco mais. Né? Quem sabe que tem, então tem que ter sempre uma. Tem que ter uma de resgate na bolsa lá ali, perto para aliviar o mais rápido possível. Né? Tá aí. Vamos para a próxima, porque eu tenho já uma pergunta que eu não sei se é mito ou verdade, a respeito da urticária. Normalmente a lesão também se apresenta dessa forma, né? Isso. Ela fica meio alto relevo assim e mapeada, né? Isso, exato. É um negócio assim, eu já vi bastante agora. É verdade que é muito difícil descobrir a causa da urticária, que normalmente os pacientes passam uma vida fazendo testes de alergia com várias coisas e nunca conseguem descobrir? Então, é verdade. Na realidade, assim, urticária é exatamente essa lesão, uma lesão elevada que também coça bastante e lisa. E o interessante é, ela parece um mapa mesmo, você colocou bem, e interessante que se você marcar com uma caneta, horas depois ela desaparece, ela diz, opa, ela não está mais ali, ela foi parar em outro lugar. Parece migratório, não é que ela foi parar em outro lugar, é que o processo é generalizado e ela aparece temporalmente em alguns lugares durando horas. A principal forma de diagnóstico da urticária é, entre aspas, papoterapia, quer dizer, é o médico conversar com o paciente e tentar captar alguma coisa, porque os quadros iniciais, comecei com isso ontem, há uma semana, etc., em geral, podem até ter uma causa externa ou até mesmo uma infecção, por exemplo, uma virose em criança, é muito comum, a causa principal em criança é virose. Agora, quando eu tenho meses desse quadro, etc., na grandíssima maioria das vezes, de novo, aí você realmente procura, até para ver se você não tem nenhuma doença escondida que está se manifestando como urticária, mas a maioria das vezes você não acha a causa e você controla a consequência. E controla bem. Em geral, o tratamento vai muito bem. É algo perigoso, assim, quando eu digo perigoso, nesse sentido, que algumas alergias que podem evoluir para algo mais grave, e a gente sabe, ter o fechamento de glóte, coisa e tal. Que legal. Né? Não vamos também, não é aqui a intenção de colocar um pânico. Eu acho que já está tudo muito complicado com o negócio da febre amarela, nós não vamos fazer isso com alergia. Mas, quando a gente nota que o corpo começa a ficar todo apresentando esse tipo de lesão, coceira, que o negócio demora para passar, dá uma sensação que pode evoluir para uma coisa mais séria. Pode ou não pode? Então, essa tua pergunta é bárbara no seguinte sentido. A dermatite atópica, nada, que a gente falou anteriormente, nada tem a ver com o edema de glote e o choque anafilático. Nada a ver. Disso. A urticária até tem. Então,
Então, na realidade, a urticária é a manifestação de pele do paciente que tem uma anafilaxia, que é aquela reação sistêmica, generalizada, de risco de vida. Por outro lado, não é uma evolução de ter urticária hoje, um pouco mais de urticária amanhã, na semana que vem teria um choque anafilático. Não. Em geral é uma coisa muito rápida. Então esses pacientes que têm o quadro inicial, hoje comecei há 30 minutos, a gente tem uma pressa maior de tratar. Esses quadros mais arrastados, que estão durando semanas a meses, eles não evoluem para edema de glote, choque anafilático. Então, é interessante fazer essa diferenciação, porque o tempo dá mais essa resposta do que outra coisa. E esses quadros que viram de maior risco, em geral, são com desencadeantes externos. Quer dizer, medicamento, alimento, ferroada de inseto, tipo abelha ou marimbondo, então, formiga. Então, você tem causas externas. Às vezes, claro que vem e a gente não sabe a causa, em geral, são desconfortáveis, mas muito mais seguros. Eles não evoluem para perigo maior. E o pólen também falam, né? Do pólen. Então, o pólen, ele dá muito mais sintoma respiratório, né? Quer dizer, existe a chamada febre do feno, que é aquela rinite por pólen. Você pode até ter quadro cutâneo se você tiver uma manifestação muito exuberante, mas no Brasil é incomum. Tem poucas áreas no Brasil que tem pólen verdadeiramente. No Sudeste, você tem muito pouco. São Paulo, por exemplo, tem muito pouco, né? Não seria algo relevante. Não é muito relevante, Perguntinha do público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Hora de aprender, né? Paulo, obrigada, um beijo pra você. Estou com vários pontinhos vermelhos espalhados pelo corpo, mas não sinto nada. Será que é alergia ao calor? E aí, tem tanto pontinho vermelho que pode ser tanta coisa, né? Então, exato. O famoso pode ser tanta coisa mesmo. Precisaria até, vamos dizer, né, de novo, precisaria de um diagnóstico correto para você tentar entender que pontinhos vermelhos são esses. Mas dificilmente, para não dizer nunca, né? Medicina não tem nada que é nunca ou sempre, mas dificilmente você tem uma alergia cutânea que não coça. Você vê que a gente mostrou 2 exemplos das 2 doenças de pele mais comuns na prática do alergista, por exemplo, que são urticária e dermatite atópica, e estão entre as 4, 5 afecções de pele que mais coçam. Então, lesão na pele que não coça, em geral, fala muito contra ser alergia à causa. Pode ser aquilo, agora me veio, petequia, pode ser esse nome? Pode, não, Bárbara. Petequia, na verdade, é aquela manchinha que parece até roxa. Ela é mais arroxeada, várias pontinhas, e não tem nada a ver com, muitas vezes não tem nada a ver com alergia, às vezes é até queda das plaquetas que aumenta riscos de sangramento, etc. Você vê como é importante. E até vírus, né? O diagnóstico é uma das causas. Então, assim, você realmente precisa fazer um diagnóstico correto. Às vezes, a gente sempre fala, nem tudo que é vermelho na pele é alergia. Realmente tem um monte de coisas que são parecidas, mas diferentes. Né? Que coisa, muitos vírus acabam se manifestando dessa forma. É importante procurar ajuda, Paulo. Vai, né, claro, passar pelo médico para ele diagnosticar o que são aí essas pintinhas vermelhas mesmo, que você não tenha tido sintomas. Tem mais perguntinha do público, Glaucia? Na tela, olha lá. Obrigada, Gabi, um beijo pra você. Costumo correr e tem aparecido microbolhas nas minhas axilas depois da atividade. Mas depois elas somem. Gostaria de saber se há tratamento, pois tenho percebido que a região afetada vem aumentando. Puxa, o que será que são essas bolinhas? Então, na realidade, desculpa ser repetitivo, mas realmente precisaria olhar a lesão. Assim, a gente sempre fala que dos 5 sentidos que a gente tem, a melhor é a visão, né? E as doenças de pele, principalmente para o alergista e para o dermatologista, mas às vezes o clínico e o pediatra tem essa vantagem em relação a outras especialidades de você ver a lesão, com uma visão que é o melhor sentido que a gente tem. Será que é bolha mesmo? Ou será que é pápula, mas como é elevado, ela nominou de bolha? E vai mudar o diagnóstico de acordo com o tipo que a gente chama de lesão elementar, que é o aspecto da lesão em si. Então, a gente precisaria olhar. Agora, certamente tem tratamento. Respondendo diretamente a pergunta, tem tratamento? Tem. Só que a gente precisaria olhar adequadamente para tratar adequadamente. Ainda mais se some em poucas horas. Será que a chance de ser bolha, a chance de ser bolha lesão é muito pequena. A chance de ser pápula é maior e aí, em geral, o tratamento é mais tranquilo. Né? É mais fácil. Pode ser que tenha a ver com a região que ela esteja suando, né? Isso aí é possível, é super possível. Um contato da pele com a pele, dermatite atópica, em geral, lugar de suor. O suor em si irrita e coça, então tem que dar uma olhada com carinho. Né? E aí a gente vai para esse, que é o... Estamos falando disso no momento muito, mas aqui a gente está falando de alergia, a gente não vamos confundir o assunto. Picadas de insetos. Pois é, isso daí também, olha, tem umas que ficam bem, que a gente... ainda voltando à pergunta que eu te fiz da urticária, até que ponto a picada de inseto pode evoluir para algo mais grave? Isso, essa é outra pergunta importante. A gente costuma separar os insetos em insetos que injetam veneno, que a gente fala da ordem do grupo dos himenópteros, e insetos que injetam saliva e podem sugar sangue, tipo os pernilongos, mosquitos, etc., que são a onda aí por causa da febre amarela, dengue, etc. e tal. Os insetos que injetam veneno, e aí os principais no nosso meio são abelhas,
vespas, popularmente às vezes chamadas de marimbondos, e formigas, esses sim podem causar uma reação à distância alérgica verdadeiramente, do tipo urticária e até anafilaxia em minutos após a ferroada. Mas é um inseto que tem ferrão e injeta veneno. Os pernilongos, muriçocas, etc., eles vão causar reações locais que incomodam, como essa da foto, coçam muito, às vezes de tanto coçar até infectam, porque é uma micro porta de entrada, pode entrar a bactéria fazer infecção de pele, mas não acarretam esses quadros maiores, porque é o veneno que desencadeia essa alergia generalizada. Ali em pernilongo, por exemplo, quando não tem veneno, a saliva, ela dá uma reação mais local mesmo. E aí, depois de um tempinho, a coisa vai embora. A coisa vai embora. Quando uma picada de inseto deve preocupar? Então, quando a gente tem o ferrão, né, o veneno. Então, Carol, exato. Acho que de novo, a gente pode usar a pergunta anterior e separar em 2 pontos. Primeiro, aquela que, em geral, até dá uma dor imediata, que é a da ferroada, abelha, marimbondo, do formiga, etc. Essa, em geral, dá uma demanda maior. Você pode até tentar fazer uma... Né? Fica duro. Além de... Vai coçar mais tarde, na hora dói, etc. Se tiver ferrão, você tem que tentar tirar o ferrão e até fazer compressa gelada, pode tentar... Se a coisa evoluir em minutos bem, ficou ali, fez um calombo, uma lesão um pouco elevada, mas está restrita aquele lugar, compressa gelada, tomar um analgésico, se tiver alguém para tirar uma dúvida, um antialérgico caso comece a coçar, mas uma coisa tranquila. Agora, se a coisa evoluir rapidamente, em minutos, estou tendo lesões à distância, tomei uma picada na perna, está me inchando a boca, estou ficando com tosse e falta de ar, está dando tontura, é o pronto-socorro mais próximo, né? Isso nas ferroadas. E nas picadas de insetos, a gente chama mais os hematófagos, aquele que suga sangue e deixa saliva, tipo, de novo, pernilongo, borrachudo, etc., quando as lesões estão circunscritas àquela região onde houve a picada, em geral a coisa vai bem. Vai coçar uns dias, é desconfortável, mas vai sair bem. Agora, quando começa a criar uma vermelhidão maior, inchar, principalmente é mais comum na perna, etc., aí vale procurar assistência, porque você pode estar fazendo um processo inflamatório maior, até uma infecção secundária que tem que ser tratada adequadamente ali. E tem muita gente que gosta de se medicar, gente, não façam isso, nem que você tire uma foto, mande para o médico, enfim, se você tiver essa oportunidade, que você corra para o hospital. Porque muita gente já tem ali o remédio para tudo e acha que corticoide serve para tudo, e às vezes não, né? O corticóide, em algum tipo de alergia, ele pode ter um efeito inverso, né? Pode, e tem mais, né? Hoje em dia está uma moda, desculpa aproveitar o momento, assim, que a gente está falando de quadros de pele, mas é muito comum, principalmente em pronto-socorros de pediatria, que estão, como a maioria dos pronto-socorros do Brasil, lotados, etc., criança chega com uns diazinhos de tosse, ela ganha um corticoide oral. E assim, tá uma moda de usar corticoide oral como se fosse xaropinho para tosse, não é. E da mesma forma para as alergias de pele. Então assim, corticoide é medicação que tem um uso maravilhoso, salva vidas, mas tem que ser usada com moderação. Principalmente quando você tem o seu. Já tenho o meu. Cuidado, corticoide é prescrição médica. É isso mesmo. Nossa, já vi umas coisas aí, lembrei também, por isso que eu toquei nesse assunto. Tem toda a razão. Perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Vivi. Um beijo para você. Tenho alergia à água do mar. Essa alergia pode ser da temperatura da água ou por conta do contato da pele, da água com a pele. Que coisa, nunca tinha ouvido. Da água do mar, da areia. É difícil fazer essa separação. Isso aí no consultório é uma hora. Isso aí no consultório é 50 minutos, uma hora de consulta. Isso aí não é rapidinho, porque na realidade, assim, só para vocês terem uma ideia, existe urticária ao frio. Pessoa que tem, por exemplo, urticas, as lesões da urticária, vocês viram ali aquela foto, em lugares onde tem contato com superfície gelada, então pode ser temperatura, no caso pode, se for no caso de uma urticária. Existe, é muito raro, tem poucas centenas de casos no mundo, em todos os tempos, de urticária por água, H2O. E o que é curioso, a gente tem 70% do nosso corpo é H2O, né? Nossa. É água. Internamente nada acontece, mas o contato externo dá até um negócio inexplicável para a medicina, ninguém sabe, muito raro, mas existe. Agora, especificamente água do mar, tem o fator areia, porque o mar tem areia perto, a areia pode estar encostando e irritando. Tem os outros compostos, a parte de ter sal, ser um lugar mais quente. Então aí o diagnóstico vai dar mais trabalho. Porque é uma coisa, é raro, né? O que é raro acaba sendo... Pelo que ela está escrevendo só no mar, mas o mar tem praia, aí você já tem um monte de coisa para avaliar junto aí. Normalmente a gente tem uma perguntinha até agora de alergia ocular, mas assim... Normalmente, a pessoa que tem alergia cutânea, que apresenta alergia na pele, ela sempre vai apresentar um quadro alérgico respiratório? São coisas que caminham juntas? Isso, não, de forma nenhuma, né? Você tem as doenças associadas, então eu exemplifiquei há pouco, a dermatite atópica, até um dos critérios diagnósticos é ter outra alergia, ou antecedente pessoal ou familiar, tipo asma e rinite. E aí você falou de alergia ocular, a rinite às vezes vem junto com uma conjuntivite alérgica, então tá bom, rinoconjuntivite alérgica, asma alérgica e
dermatite atópica são uma tríade de doenças, ok. As demais, em geral, não. Urticária, Tem urticária há meses e meses. Você não precisa ter nenhum quadro respiratório. A picada de inseto, em geral, é uma coisa absolutamente específica. Então, você não precisa ter outras coisas, não. Também, você não precisa... Porque é muito comum, as pessoas no consultório, elas vêm, elas acham assim, não, porque eu tenho muitas alergias ou poucas, como se a alergia fosse positivo e negativo. Se fosse, nós estávamos todos desempregados. A coisa é muito mais complexa do que isso. Não, e a alergia alimentar também é um negócio que merece merece atenção e dá um trabalho. Né? Vamos para a próxima, então, que é essa perguntinha aí do público na tela. Alergia no olho existe? Então, Eliane, um beijo para você. As pessoas podem ter, mas assim, às vezes é manifestação mesmo de algo de vírus. Então, exatamente. Super existe alergia no olho, existe sim, e é até frequente, não é uma coisa incomum. Só para vocês terem ideia, rinite. Rinite alérgica comete em torno de 20% a 30% da população. Em São Paulo, por exemplo, em torno de 20%. E mais ou menos metade dos pacientes tem sintoma ocular de coceira no olho, vermelhidão, lacrimejamento, de vez em quando. Então, ok. Mas você tem N outras formas de alergia ocular e outras, você falou bem, outras doenças oculares que mimetizam a alergia, quer dizer, imitam a alergia. O olho coça, fica vermelho, e às vezes uma conjuntivite viral, e você tem que às vezes até se afastar da escola, do trabalho por uns dias para não transmitir para os outros. Então, sintoma ocular é avaliação em especial de preferência de especialista, oftalmologista, porque... Às vezes a coisa está mascarada. E às vezes é algo que tem um vírus que se manifesta dessa forma e confunde tudo. Opa! Gente, o corpo é uma loucura. Né? Quando a gente se encontra, né, em festas aí das crianças, que eu piro, que tem muitos médicos, aliás, um beijo para todos, morrendo de saudades, as aulas vão voltar. A gente começa esses assuntos e é fantástico, porque a gente aprende muito. Então, poder usar esse espaço para tirar essas dúvidas e coisas muitas vezes raras, mas que acontecem, né, é muito legal, porque a gente ajuda outras pessoas. Claro, tá no dia a dia das pessoas. Com o conteúdo. Vamos para mais uma perguntinha do público, olha lá na tela. Obrigada, Adri, um beijo para você. A alimentação pode interferir na urticária? Olha que pergunta bacana. Pergunta bacana e difícil, né? Então, assim, você, de novo fazer aquela separação, como eu coloquei há pouco, de urticária que começou muito recentemente, ou agora, há 30 minutos, e aquela que vem há semanas, meses. Essa urticária aguda, nova, de início bem recente, ela pode até ser causada por um alimento. Eu acabei de comer, no adulto mais comum no Brasil, por exemplo, é camarão. Em 20 minutos começa a aparecer lesões. Ok, é a causa. Se você tirou o camarão e às vezes os parentes da mesma família, vai um diagnóstico a posteriori que nós não vamos discutir aqui, mas acaba o problema, resolveu e ela não tem por que voltar. Aquela urticária tem as semanas, meses, às vezes o paciente vai cortando coisas da dieta. Em geral, a urticária que a gente chama crônica, essa arrastada, não é uma doença verdadeiramente alérgica, não é uma causa externa de contato e a dieta quase nunca faz diferença. Então é comum a gente ver paciente vindo com água, frango e coçando. Vocês não acreditam, mas é real. Não, e às vezes é perigoso, às vezes faz dieta arroz e água. Isso desnutre criança, nós vemos criança desnutrida por orientações dietéticas descabidas. Então, isso aí tem que ter calma mesmo. E tem que procurar ajuda, gente, não adianta, nós não vamos conseguir fazer o diagnóstico, né? Tem que procurar ajuda. É fácil, não. Eu queria fechar, na verdade, o nosso assunto te perguntando o seguinte: hoje a gente tem inúmeras possibilidades, esses testes, né, de alergia para a gente descobrir os componentes e tal. Até que ponto é algo que, assim, é importante fazer no adulto, na criança? Assim, existe vocês, assim, recomendam? É uma orientação? Olha, se você puder, faça lá o teste, saiba exatamente o que te causa alergia. Hoje é algo que vocês indicam? A princípio não. É muito comum o paciente chegar no consultório da gente, eu vim para fazer um teste X, e aí você fala, tá, mas que sintoma o senhor tem? Nenhum. Muito obrigado, o senhor está liberado. Quando o senhor tiver um sintoma, o senhor me procure. Porque, na realidade, os testes alérgicos, né, de pele, seja quais for, eles indicam o que a gente chama de sensibilização, ou seja, aquele paciente tem a tendência de desenvolver aquilo ou não. Se ele não tinha manifestado o sintoma antes, o teste não vale nada. Ele pode mostrar uma sensibilização que nunca vai se manifestar. Perfeito. Então eu conto para vocês que eu, por exemplo, tenho teste positivo para amendoim e dá um calombo deste tamanho. Se vocês quiserem me oferecer a paçoca, agora mesmo vou comer na frente da casa, não vai acontecer nada. Então, teste alérgico sem sintoma
Não serve, não... vou fazer meus exames de alergia de rotina. Não existe exame de alergia de rotina. Essa pergunta é fundamental. Não, achei é diagnóstico inicialmente colocar é clínico, é conversa mesmo. A ansiedade das pessoas leva muitas vezes à procura por isso. Eu até brinquei, né, enfim, fiz uma colocação com esse lance da febre amarela, falei, nossa, eu vou aproveitar, perguntar para o meu médico, como eu não me lembro, não sei cadê minha carteira de vacinação, não sei todas que eu tomei ao longo da vida, quais são essas que podem dar esses surtos, e vou tomando aos pouquinhos para não ser pega de surpresa num surto. Eu comentei isso, né? Porque, enfim, esse é o assunto de todo mundo, em qualquer lugar. E assim, até falando de uma forma engraçada, mas é trágico, isso é um horror, né? A gente está passando por isso. Então, assim, existem ansiedades que a própria população, que a sociedade está passando e que se manifesta dessa forma, e aí que bom que a gente pode esclarecer que no caso das alergias não é assim que funciona. Temos que relatar... O diagnóstico de alergia é 70% a 80% conversa. O teste complementa, ele não começa. Não dá para começar com o teste, você se perde. Tá aí. Só posso agradecer, queridíssimo Dr. Marcelo Aum, alergista e diretor da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Já fica o meu convite para você voltar. Deixa eu mandar um beijo para Marina, sua esposa, para Bruninha, para o Gu. Um beijo para essa família linda. Que bacana, que coincidência bacana, porque a Marina não me contou que você estaria aqui. Legal. Eu vou deixar um site para vocês, quem quiser fazer pesquisa, quiser saber mais, www.asbai, que é Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.org.br. Toda a informação é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Até a próxima.